Oi, oi, oi. Glória a Deus. Cumprimento os amados irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Depois desses louvores maravilhosos, vamos agora meditar na palavra do Senhor, tanto as crianças, as quais eu já convido para saírem para suas classes, como também a nós que vamos permanecer aqui no templo. Que Deus continue falando ao coração de cada um. Se você tem uma Bíblia, por favor, vá abrindo no livro de Deuteronômio, capítulo de número 31. Quinto livro da Bíblia, livro escrito por Moisés, o último livro, inclusive, escrito por Moisés, capítulo de número 31. Nós vamos já ler os versos de 1 a 8. Aproveitando para dar as boas-vindas a cada irmão, cada irmã, também aqueles que nos visitam, sintam-se em casa, à vontade. Esse local é a casa de Deus, portanto, é a nossa casa também. Deuteronômio capítulo 31, a partir do verso 1 até o verso 8, nós iremos lá já ler estes versos. Mas antes eu gostaria de iniciar fazendo uma pergunta. E você não precisa responder em voz alta, tá bom? Por favor, não precisa responder em voz alta, mas qual é o primeiro nome no qual você pensa ao escutar a seguinte pergunta? Nas mãos de quem a igreja Ágape está? Qual é o primeiro nome, qual é a primeira pessoa que vem à sua mente ao escutar essa pergunta? Nas mãos de quem a nossa igreja está, a nossa igreja se encontra. E é bem possível que alguns de vocês tenham pensado como primeiro nome o meu, Pastor Tiago, né? A igreja Ágape está, quem está à frente da igreja Ágape é o pastor Tiago, é o pastor da igreja. Outros, porém, provavelmente pensaram no nome de Deus. A igreja, na verdade, ela está nas mãos de Deus, nas mãos do Senhor. Talvez alguém até pensou em outro nome, de outro líder aqui da nossa igreja. Mas qual é a resposta correta? A nossa igreja, esta obra, ela se encontra nas mãos de quem? Se você ficou em dúvida em relação à resposta para essa pergunta, eu creio que esse pequeno texto no qual nós iremos meditar hoje vai nos ajudar. Então nós queremos meditar um pouco acerca de quem possui a obra do Senhor em suas mãos. Porém, antes eu quero me deter um pouco para orar com você neste momento. Orar pela sua vida, que aqui chegou, mas que chegou, louvado seja Deus, foi uma vitória que nós conquistamos. Orar também por aqueles que não conseguiram chegar, aqueles que não puderam ir à igreja hoje. E por falar nisso, quando eu estava saindo de casa, o pastor de uma sobrinha minha, sobrinha da Suiane, da Lorena, me parou pedindo oração, pedindo que nós orássemos por ela, porque agora à tarde ela sofreu um acidente de moto. E o estado dela é grave. Foi só isso que eles me disseram. Ela se encontra na UPA esperando uma transferência para o IJF. E está na linha vermelha, na faixa vermelha, algo assim. Então vamos orar por esta família, vamos orar pela Lorena. Ela já congregou aqui conosco. E os familiares dela são nossos familiares também, né? O pai da Lorena é irmão da Suiane. Então ela está ali orando ao Senhor, entregando essa causa nas mãos do Senhor. Amém? Quero convidar a igreja a ficar de pé e aqueles que têm fé orarem comigo neste momento. Agradecendo ao Senhor também pelo que Ele já tem feito, né? Na vida do nosso irmão Quixadá mesmo, foi citado aqui esta noite. Talvez muitos pensaram que ele ia e não voltava vivo,
mas eu queria dizer que ele já se encontra em casa agora, inclusive deve estar assistindo o culto agora em seu lar. Vamos então orar ao Senhor. Senhor Deus e amado Pai, neste momento nós queremos, Senhor, com gratidão em nossos corações, entrar mais uma vez em Tua presença para, Senhor, agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, porque nada foge do Teu controle, Pai, ainda que escape das nossas mãos, não escapa das Tuas mãos, Senhor. Por isso agradecemos pela nossa vida, por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nós e através de nós, também pelo que o Senhor ainda há de fazer, porque nós ainda estamos vivos, com um propósito Teu, por um propósito Teu aqui nesta terra, Pai. Então, muito obrigado, porque o Senhor nos atraiu a este lugar, o Senhor nos atraiu à Tua presença, o Senhor nos atraiu, Pai, à Tua palavra, a qual agora nós vamos ler, na qual nós vamos meditar. Senhor, mas muito obrigado, porque aqui nós chegamos. Obrigado também, Senhor, por aqueles que não puderam estar, mas quiseram, porque o desejo, Senhor, é o mais importante. Porém, neste momento, eu também, Senhor, quero pedir por aqueles que não puderam, como a nossa irmã Lorena, que sofreu um acidente agora, Pai, pela qual nós oramos, como nós oramos pelo Quixadá, e o Senhor teve misericórdia dele, ele foi e ele voltou, Senhor. Esta é a nossa oração também, em relação a esta jovem que casou há pouco tempo. Senhor, nós não sabemos exatamente o que aconteceu com ela, a gravidade. O que nós sabemos, Senhor, é que não há gravidade diante do Teu poder, Pai. Não há impossíveis diante, Senhor, dos Teus propósitos. Então, seja com a Lorena, Senhor, agora, onde quer que ela esteja, que ela receba, Senhor, a Tua visita, que ela receba, Senhor, agora o Teu poder, que a Tua mão esteja sobre ela, Pai, e que todo risco que ela possa estar correndo, Senhor, de vida, que agora, Pai, seja anulado pelo Teu poder na vida dela, que o Senhor seja com ela, que o Senhor dê sabedoria à medicina, mais ainda do que eles já têm, mais ainda do que eles já receberam, e que o Teu nome continue sendo glorificado através desta situação, Pai. Muito obrigado, porque podemos confiar em Ti e recorrer ao Senhor, Pai. Pobre é aquele que não tem fé em Ti, mas nós temos, por isso somos ricos, porque podemos recorrer ao dono de todas as coisas, aquele que pode todas as coisas, Pai. Então, muito obrigado, pois tudo isso eu peço e já agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Glória a Deus, podeis sentar a todos. Os capítulos 31 a 34 de Deuteronômio formam aquilo que nós podemos chamar de conclusão do livro. A introdução de Deuteronômio é feita nos capítulos 1 a 3. E a conclusão do livro é feita nos capítulos 31 a 34. E se você ler tanto os capítulos de 1 a 3, como também os capítulos 31 a 34, você vai ver que eles têm muitas semelhanças entre eles. Mas no capítulo 31 em diante, Moisés se chama de conclusão porque neles Moisés dirige as suas últimas palavras ao povo de Israel. As suas últimas palavras de Moisés aqui na terra são dirigidas ao povo de Israel. Nestes capítulos, Deuteronômio, a partir do capítulo 31 até o capítulo 34. E eu imagino que isso não deve ter sido fácil. Nem para Moisés, saber que ele estava se dirigindo ao povo de Deus pela última vez antes de morrer, como também não deve ter sido muito fácil para o próprio povo de Israel. Porque eu creio que vocês vão concordar comigo que toda mudança de liderança, toda mudança de autoridade, seja espiritual ou não, ela é capaz de trazer ou uma preocupação, ou então uma tristeza para qualquer grupo. Qualquer grupo que sofre uma mudança de liderança, uma mudança de chefia, esse grupo tem a tendência de se entristecer ou de se preocupar. Eu lembro, por exemplo, para vocês verem como a minha memória é boa, eu lembro quando eu ainda era um jovem solteiro. E o meu pastor, que pastoreava a igreja há muitos anos, a igreja na qual eu cresci,
ele anuncia para a igreja que ele estava mudando de congregação. Irmãos, aquilo foi como um luto para mim. Eu senti aquilo como uma perda, como se alguém tivesse morrido. De tão triste que eu fiquei por causa dessa mudança, porque ele disse que estava saindo da nossa igreja para ir pastorear em uma igreja distante. Eu senti uma tristeza muito grande. E não apenas eu, mas também 95%, eu não vou dizer todos, porque sempre tem os do contra, né? Mas 95% da igreja ficou... Mudança de microfone? Olha aí. Falar em mudança, olha, ficou melhor agora? Perceberam a diferença? Louvado seja Deus, né? Então, mudança tem que acontecer muitas vezes, porém, também traz, muitas vezes, tristeza. E não apenas no meio espiritual, no meio político também, né? Imagina quantas pessoas não ficam tristes nas eleições quando o candidato delas não é reeleito. Era alguém em quem se confiava, era alguém que estava no cargo, mas essa pessoa não é reeleita. Então vai ter que mudar ali o líder governamental. Isso tem trazido tristeza para muita gente. Em empresas também, quando se muda uma chefia, quando um chefe é querido, e aí ele tem que sair da empresa ou ele tem que mudar de setor. Tudo isso é capaz de trazer transtornos emocionais. Sempre que uma liderança ela é mudada, isso pode trazer tristeza, preocupação, ansiedade. Era muito importante, portanto, que Moisés conseguisse animar, que em suas últimas palavras aqui na terra, ele conseguisse trazer ânimo, não apenas para o povo que ficaria sem ele, mas também para o futuro líder que iria substituí-lo. Então é exatamente isso que nós vamos ver Moisés fazendo aqui. Ele vai tentar trazer ânimo, primeiramente para o povo e depois para Josué, que será o seu substituto na terra. Vamos ver então Moisés, como ele procura fazer isso e que lições nós podemos extrair para as nossas vidas. Em primeiro lugar, então, nós vemos aqui Moisés animando todo o povo. O povo perderia o seu líder principal. O povo perderia o seu líder maior. E era necessário que esse povo fosse animado, que esse povo recebesse força espiritual. E é o que Moisés faz nos versos de 1 a 6, mas eu quero convidar você a lermos inicialmente apenas os versos 1 e 2. Deuteronômio capítulo 31, versos 1 e 2, os quais dizem assim: Passou Moisés a falar estas palavras a todo Israel e disse-lhes: Sou hoje da idade de 120 anos, já não posso sair e entrar. E o Senhor me disse: Não passarás o Jordão. Perceba que aqui Moisés começa falando sobre a sua idade. Ele diz: sou hoje da idade de 120 anos. Já pensou? Você conseguir chegar até os 120 anos? Moisés conseguiu. E é muito interessante como a vida de Moisés, ela se dividiu em 3 períodos de 40 anos. Os primeiros 40 anos de Moisés, ele passou no palácio de Faraó, porque ele foi adotado pela filha de Faraó, e ali ele recebeu toda a instrução de um egípcio. Ele foi instruído em toda a ciência dos egípcios. 40 anos iniciais da vida de Moisés, ele passou no palácio de Faraó. Até que ele tira a vida de um egípcio. E por causa disso, Moisés tem que fugir, e ele foge para Midian, deserto, uma terra desértica. E lá ele passa os próximos 40 anos da sua vida. Moisés está então com 80 anos quando vem o chamado de Deus para ele: vem libertar o meu povo do Egito. E à frente do povo de Israel, Moisés passa então os seus últimos 40 anos. E aqui o nosso
personagem humano principal diz então: eu já estou com 40 anos. E ele diz: eu já me encontro sem condições de sair e de entrar. Porque agora, aos 120 anos, Moisés não tem mais vigor como aquele que ele tinha antes. Moisés não tem mais aquela força que ele tinha antes. Ele diz: eu não consigo sair e entrar. Ou seja, eu não consigo mais estar à frente do povo. Moisés se encontra cansado. Moisés se encontra envelhecido. E aqui eu aproveito para tirar a primeira lição, a primeira aplicação desse texto para a minha vida e para a sua vida, que é: vamos começar a servir a Deus o mais cedo possível. Vamos começar a servir a Deus o mais cedo possível. Porque é claro que nós podemos servir a Deus na velhice, sim. Existem coisas que nós podemos fazer para Deus na velhice, sim. Conheço idosos que estão aí ainda pregando a palavra do Senhor. Eu quero pregar, eu quero servir a Deus até os 90 ou 100 anos de idade. Não sei quem vai aguentar, mas eu quero transmitir a palavra do Senhor. Porém, nós precisamos entender, igreja, que existem coisas que nós não vamos conseguir fazer na velhice mais, inclusive para Deus. Existem decisões que nós não vamos mais tomar por nós mesmos na velhice. Eu sempre digo que a velhice é uma espécie de segunda infância, porque chega um momento em que pessoas tomam decisões por nós, pessoas nos levam para lugares diferentes. Existem coisas que nós não podemos fazer mais quando somos idosos, quando somos velhos. Então eu não estou dizendo que o idoso não pode aceitar Jesus como Salvador e servir ao Senhor na sua velhice, não. O que eu estou dizendo é que se nós pudermos fazer isso mais cedo, vamos fazer mais cedo. Na verdade, quanto mais cedo, melhor. Nós não podemos nem pensar em dar ao Senhor os nossos últimos dias. Nós temos que dar ao nosso Deus não os últimos dias, não os melhores dias, mas todos os dias da nossa vida. Tem que ser para o nosso Deus. Inclusive, eu comecei a servir a Jesus de verdade aos 16 anos. Mas eu me arrependo. Porque se eu tivesse começado mais cedo ainda, teria sido ainda melhor. Hoje, se você pode, se você tem a oportunidade de estar ouvindo esta palavra, o dia de você começar a servir ao Senhor é hoje. Não é mais para frente, não é quando você se formar, não é quando você casar, não é quando isso ou quando aquilo, é hoje, é a partir de hoje, porque de ontem não dá mais, é daqui para frente, servindo ao nosso Deus. Porém, Moisés não fala apenas da sua idade. No verso 2, ele diz também, ele cita também a proibição que ele recebeu do Senhor. Porque ele lembra, o Senhor me disse, não passarás o Jordão. E nós lembramos por quê? Um homem tão fiel, um homem tão usado por Deus, ouve de Deus um não, a ponto de Deus dizer para ele: Moisés, não insista mais, eu já decidi, você não vai entrar na terra prometida. Porque Moisés insistiu, Moisés pediu, tantas vezes Moisés orou e Deus atendeu. Moisés pediu misericórdia pelo povo e Deus poupou o povo. Aí Moisés pede: Deus, me dá uma nova chance. Eu errei, eu pequei, mas deixa eu entrar na terra. E Deus diz: Moisés, cale-se. Não fale mais sobre isso. Você não vai entrar na terra prometida. E mesmo assim Moisés continua servindo ao Senhor. Você está disposto a servir ao Senhor mesmo ouvindo o não dele? Mesmo que ele não dê o que você pede, o que você quer?
mesmo ouvindo o não de Deus, Moisés continuou servindo ao Senhor. Moisés continuou servindo ao Senhor, porém isso nos lembra aquilo que a Bíblia nos mostra de capa a capa. O pecado não vale a pena. A fatura do pecado é sempre maior do que o prazer que ele nos traz. O pecado traz prazer, igreja? Sim. Nós seríamos hipócritas se disséssemos que não. É por isso que nós pecamos. É porque o pecado traz prazer. Mas a fatura do pecado é 1000 vezes maior do que o prazer que ele traz. O preço do pecado é muito maior do que o prazer do pecado. Por isso que não vale a pena pecar. E Moisés, porque ele desobedeceu a Deus, porque ele não obedeceu ao Senhor, em um caso, Deus não permitiu que ele entrasse na terra prometida. Se você está paquerando com o pecado, acaba com essa paquera hoje. Se você estava planejando pecar, planeja hoje, eu não vou mais cometer este pecado, porque não vale a pena e Deus vai me dar poder para vencer. Por esses dois motivos, então, citados aqui, nos versos 1 e 2, Moisés não poderia mais ir adiante do povo, na direção da terra prometida. Moisés passaria. E essa é uma decisão, aliás, uma lição muito dolorosa, mas que a gente precisa aprender. Que lição é essa, pastor? As pessoas passam. As pessoas passam. Até as mais fiéis, até as mais leais, até as mais saudáveis, um dia elas passarão. Moisés está dizendo, eu não vou seguir com vocês. O que Moisés estava dizendo era, eu vou partir. E as pessoas, elas também vão partir da nossa vida e nós vamos partir da vida uns dos outros. É por isso que nós temos que valorizar as pessoas que Deus coloca na nossa vida. As pessoas que Deus coloca na nossa vida precisam ser valorizadas enquanto é tempo. O nosso problema é que a gente só valoriza quando a gente perde. A gente só dá valor diante de um caixão. Mas alguém disse, e eu concordo, não adianta. Só vale a pena receber flores em vida. Só vale a pena homenagear alguém quando esse alguém está vivo. Não deixa para amar, não deixa para valorizar, não deixa para homenagear, não deixa para ligar dizendo eu te amo, quando já for tarde demais. Se você reconhece que Deus colocou alguém especial na tua vida, assim que esse culto terminar, diz para esse alguém o quão especial ele é ou ela é. Porque as pessoas, elas vão passar. Então, valorizadas elas devem ser. Porém, queria lembrar que valorizar é uma coisa, venerar é outra. E é outro erro que o ser humano comete com muita frequência. Ou a gente desvaloriza, ou a gente valoriza demais. Ou a gente coloca no chão, ou então coloca no pedestal. O ser humano tem uma tendência de adorar outro ser humano, de fazer de outro ser humano a razão da sua vida, de colocar em outro ser humano todas as suas expectativas. Mas o que nós temos que entender é que os Moiséses envelhecem, os Moiséses morrem e eles falham. Não adianta colocar expectativa demais, valor demais em pessoas. Porque somente Deus não falha. Somente Deus não morre. Somente Deus não envelhece jamais.
Então todos vão passar. Moisés está dizendo: eu não vou mais com vocês. Estou dando esse lembrete agora. Porém, há alguém que jamais passará das nossas vidas. E esse alguém é o Senhor, de quem Moisés fala nos versos 3 e 4. Moisés prossegue, animando o povo. E ele começa com a notícia triste. Eu não vou, mas eu vou dizer para vocês agora quem vai no meu lugar. Verso 3. O Senhor teu Deus passará adiante de ti. Ele destruirá estas nações de diante de ti, e tu as possuirás. Josué passará adiante de ti, como o Senhor tem dito. O Senhor lhes fará como fez a Seom e a Og, rei dos amorreus, os quais destruiu, bem como a sua terra. Aqui Moisés diz algumas coisas importantes sobre Deus, que nós temos que guardar no nosso coração. Primeiro, Moisés diz que o Senhor teu Deus passará adiante de ti. O homem não vai, o líder não vai, mas Deus, Ele irá. Depois ele diz que o Senhor não apenas passará adiante, mas Ele destruirá estas nações diante de ti. Ele vai à frente, e quem é que vai destruir o inimigo? É Ele mesmo. Ele vai à frente e Ele vai derrotar os nossos inimigos por nós. Depois, em terceiro lugar, ele dá outra notícia boa. Ele diz: Josué passará adiante de ti. Olha como Deus é gracioso, igreja. Não apenas Deus estaria à frente do povo, mas Ele também levantaria um homem de carne e osso para estar também à frente do seu povo. Não apenas Deus estaria, Josué, um substituto de Moisés, também estaria à frente do povo. E aí, por fim, Moisés fala que Deus fará aos inimigos do povo, como Ele já havia feito aos reis dos amorreus, Seom e Og. A Bíblia fala de como esses reis foram derrotados pelo povo de Deus. Interessante Moisés dizer isso aqui. Deus vai fazer aquilo que Ele fez aos seus inimigos anteriores. Não precisa ficar com medo dos inimigos que estão em Canaã, não, porque Deus vai fazer com eles o que Ele fez com os outros reis, que Ele mesmo derrotou. Aí eu pergunto para você: vale a pena lutar contra o Senhor? Olha qual o destino desses reis. Eles perderam, eles foram derrotados, eles foram destruídos. Vale a pena lutar contra Deus? Pastor, mas como é que eu luto contra Deus hoje, pastor? Dá para fazer isso ainda hoje? E como dá? Toda vez que Deus nos ordena mudarmos de vida, abandonarmos uma forma de viver e entregarmos o nosso coração para Ele, e nós não fazemos isso, adivinha? Nós estamos lutando contra o Senhor. Toda vez que Deus manda que nós nos arrependamos dos nossos pecados e recebamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, aí a gente escuta o convite, a gente escuta a palavra, a gente escuta a pregação, mas não se entrega. O que é que nós estamos fazendo? Nós estamos lutando contra o Senhor. Deus está lutando conosco e nós estamos resistindo a Ele. Vale a pena? Vale a pena resistir ao Senhor? Vale a pena Ele falar comigo e contigo e nós rejeitarmos o que Ele está dizendo? Vale a pena, igreja? Quem luta com Deus, luta para perder. Então não luta contra Deus. Não seja como esses reis. Pelo contrário, deixe Deus vencer na tua vida. Diga para Deus: Deus, até agora eu fiz o que eu queria. Eu lutei contra ti, mas agora eu estou me rendendo
eu me rendo aos teus pés, eu me rendo à tua vontade, eu me rendo ao meu Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Eu entrei uma pessoa e eu vou sair outra pessoa essa noite. Eu entrei lutando contra ti, mas eu vou sair rendido ao Senhor. Através desses versículos, então, Deus sempre supre o necessário para o seu povo. Mesmo quando Moisés tem que sair, mesmo quando Moisés tem que sair de cena, mesmo quando nós temos que perder alguém, Deus vai suprir aquela perda. Na verdade, será nas faltas que o suprimento de Deus será ainda mais visível na minha vida e na tua vida, porque agora com a saída de Moisés, a presença de Deus será ainda mais clara e mais visível na vida do seu povo. Vai ser quando faltar alguém, vai ser quando uma mudança acontecer, que a presença de Deus irá suprir tudo aquilo que precisou ser retirado. Mesmo que alguém tenha precisado sair da minha vida e da tua vida, Deus vai suprir alguém para estar no lugar desta pessoa. Agora não entenda que isso significa que Deus vai fazer tudo por nós, ou que nós não precisaremos fazer nada. Pelo contrário, Moisés agora vai falar sobre a parte do povo, nos versos 5 e 6. Olha comigo. Nos versos 1 e 2, ele deu a entender que ele não estaria mais com o povo. Porém, nos versos 3 e 4, ele diz quem estaria. Primeiramente Deus, também Josué. E o povo deveria fazer o quê? Olha os versos 5 e 6. Quando, pois, o Senhor vos entregar estes povos diante de vós, Deus está falando para você agora. Então com eles fareis segundo todo o mandamento que vos tenho ordenado. Sede fortes e corajosos, não temais, nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor, vosso Deus, é quem vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará. Irmãos, isso é muito claro. O que nós vemos aqui é que apesar de poder, Deus não faz tudo. Ele poderia fazer tudo por nós, sim ou não? Mas Ele não faz tudo. Pelo contrário, Moisés diz, quando Deus derrotar estas nações diante de vocês, é a parte de vocês agora, vocês vão obedecer e fazer tudo aquilo que Ele mandou. Existe uma parte que é minha, existe uma parte que é tua. E Deus não vai fazer isso no nosso lugar. Existe algo que nós precisamos fazer, de acordo com a palavra de Deus. E aí depois Moisés ainda os anima. Sejam fortes e corajosos. Vocês precisam ser fortes, vocês precisam ser corajosos, ou seja, não temam nem se atemorizem diante dos seus inimigos. E qual é o motivo? É porque apesar de Moisés estar indo, Deus estará com eles, não os deixará, nem os desamparará. Não importam quantas perdas vocês vão ter que sofrer, Deus vai estar com vocês. Ele vai estar na frente de vocês. Ele vai derrotar os inimigos de vocês. Ele vai levantar os seres humanos para liderarem vocês. Porém, guardem os seus corações. Sejam fortes, sejam corajosos e sejam obedientes. Façam aquilo que vocês têm que fazer. Façam a parte de vocês. Deus não vai fazer aquilo que Ele nos mandou fazer. Eu não sei vocês, mas para mim esse texto, ele se mostrou como um texto maravilhoso.
Um texto maravilhoso para cada um de nós, especialmente em tempos de mudanças, em épocas de mudanças, em que algo precisa ser mudado na nossa vida, em que as circunstâncias mudam. Olha que texto maravilhoso Deus trouxe ao seu coração hoje, ao meu coração. Em momentos em que nós nos sentimos sozinhos, esse é o texto de Deus para nós. Sabe por quê? Porque Deus está nos dizendo aqui, em primeiro lugar, eu nunca deixarei vocês sozinhos. Vocês nunca ficarão sós. Não olhem apenas para o homem. Não olhem apenas para o físico, para o carnal. Olhem para o espiritual. Espiritualmente falando, eu nunca vou deixar vocês. Porém, de bônus, de quebra, Deus ainda dá a entender que Ele sempre vai levantar outro ser humano para nos orientar, para nos liderar, para nos ajudar. Lembra do caso que eu falei, da igreja, do pastor, que disse que ia mudar de congregação? Interessante o que Deus fez. Deus, Ele levantou um missionário americano, muito querido da igreja. E esse missionário americano permaneceu ali, até que líderes novos da própria igreja se levantassem. Deus permite a ida de alguém, mas Ele providencia a presença de outro alguém. E nesses momentos nós precisamos entender o que Deus está fazendo e confiarmos no Senhor. Independente da mudança, Deus estará conosco. Por todos esses motivos, então, que nós vimos aqui, o povo de Israel deveria se animar no Senhor. Deus está cuidando de nós. E por todos esses motivos também, nós que estamos aqui essa noite, devemos nos animar no Senhor. Mesmo quando sentirmos saudade de alguém. Mesmo quando sentirmos solidão por alguém. Mesmo quando estivermos preocupados com a mudança de autoridade, seja na nossa igreja, seja no nosso estado, seja na nossa cidade, seja no nosso país, vamos lembrar que acima do homem está o Senhor. Ele está na nossa frente, Ele está no nosso governo e Ele vai providenciar tudo o que for necessário para mim e para você. Moisés anima o povo inteiro. Porém, para concluir, eu quero me deter nos 2 versos finais, versos 7 e 8, porque agora Moisés vai se dirigir ao futuro líder. Sabia que os líderes também precisam ser animados? Os futuros líderes precisam ser animados. Quando alguém estiver recebendo um cargo, quando alguém estiver recebendo uma autoridade, seja o primeiro a chegar até essa pessoa e dizer: ei, Deus te abençoe, eu vou orar por você. Os velhos líderes também precisam ser animados. E é isso que Moisés vai fazer aqui em relação a Josué, versos 7 e 8. Deuteronômio capítulo 31, versos 7 e 8. Chamou Moisés a Josué e lhe disse, na presença de todo Israel, parece que era um culto como esse: ser forte e corajoso, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, e tu, não eu, e tu os farás herdá-la. O Senhor é quem vai adiante de ti, Josué. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te atemorizes. Assim como ele faz com todo o povo, agora Moisés, na presença de todos,
se dirige a Josué e diz: Josué, seja forte e corajoso. Tenha força e tenha coragem. Agora ele fala isso com o líder, com um futuro líder, um novo líder. E Moisés dá 3 motivos para Josué ser forte e corajoso. Primeiro, Deus planejou coisas maravilhosas para você. Olha o que ele diz. Ser forte e corajoso, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor, sob o juramento, prometeu dar a teus pais. Josué, você vai entrar na terra. Interessante que Moisés não fala isso com nenhuma aparência de inveja. Talvez ele fale isso até com alegria. Josué, você vai entrar na terra. Então, não desista. Seja forte e seja corajoso. Deus preparou coisas maravilhosas para você. Se você desistir, você não vai experimentá-las. Deus tem planos maravilhosos para você. Por isso você tem que ser forte, por isso você tem que ser corajosa, porque se você enfraquecer, você não vai experimentar o plano de Deus. Acredite, o inimigo tem planos para você? Tem, mas os planos dele não importam. O que importam são os planos de Deus. Por isso eu sei que Deus preparou coisas maravilhosas para mim. Quem acredita nisso? Quem crê que Deus preparou coisas maravilhosas para você? Pois se você desistir, você não vai experimentar. Mas se você for forte, se você for corajosa, você vai experimentar os planos de Deus na tua vida. Deus tem preparado coisas grandiosas para cada um de nós. Ele disse para Josué: Josué, você vai entrar na terra. Não desista no meio do caminho, não esmoreça. Você vai experimentar os planos de Deus. Segundo motivo que ele dá para Josué ser forte e corajoso, é por causa das coisas maravilhosas que Deus planejou fazer através de Josué. Porque no final do verso 7 ele diz: e tu os farás herdá-la. Olha a responsabilidade de Josué. Moisés está dizendo: você vai fazer esse povo herdar a terra. Vai ser através de você, Josué, que o povo vai entrar. Deus te colocou como uma ponte, como um canal. Eita Deus! Ei, existem pessoas que Deus planejou abençoar através da tua vida. Existem pessoas que Deus planejou que encontrassem Jesus como Senhor e Salvador através de você. É quando você abrir a boca para falar. É quando você permanecer crente. É através de você que Deus fará coisas grandiosas na vida de outros. Então, quando vier aquela vontade de desistir, não seja egoísta. Não pense apenas em si. Ah, mas eu estou prejudicando só a mim mesmo. Olha o dedinho. Quando você desiste, você está se prejudicando acima de tudo. Mas você também está prejudicando pessoas que Ele planejou que fossem abençoadas através da sua vida. Talvez hoje você é um instrumento do mal. Não sei como você chegou aqui essa noite. Pois saiba que se o mal pode te usar, imagina Deus. Ele é que pode te usar mesmo. Deus pode te usar para ser uma bênção para outras pessoas. Não desista, seja forte e seja corajoso. Pastor, mas está difícil, mas não está impossível, porque o impossível é de Deus, o fácil é do mundo e o difícil é da igreja. Não desista, permaneça, aceite o chamado do Senhor para a tua vida.
Terceiro motivo que Moisés dá para Josué ser forte e corajoso é por causa da presença do próprio Deus. Olha o verso 8 de novo. Josué, é como se Moisés estivesse dizendo: eu não vou mais, mas não se preocupe. O Senhor é quem vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Pessoas podem te deixar, pessoas podem desamparar você, mas não o Senhor. Por isso, olhando para Ele, não temas, nem te atemorizes. É por causa da presença do Senhor, é porque o Senhor está com você. Louvado seja Deus. Então, voltando à pergunta do início. Nas mãos de quem está a obra de Deus? Nas mãos de quem está o povo de Deus? Nas mãos de quem está a igreja? E a lição que eu tiro aqui é a seguinte: apesar de também estar em mãos humanas, a obra de Deus se encontra principalmente em mãos divinas. A obra de Deus também está em mãos humanas? Esse texto mostra que sim. Esse texto mostra que a obra de Deus também está nas nossas mãos. Também existem coisas para nós fazermos. Eu não entendo a ingenuidade de algumas pessoas que dizem: não, mas o povo de Deus hoje não precisa mais de líderes. Não, a igreja não precisa mais de pastores. Mas como se faz parte do plano de Deus levantar servos, levantar servas. Faz parte do projeto do Senhor. Então é claro que a obra de Deus também se encontra nas nossas mãos. Por causa disso, nós temos que procurar fazer a nossa parte. O que Deus deu para você fazer? O que Deus confiou às tuas mãos? Faz o que Deus confiou. E não apenas faz o que Deus confiou a você, apoia aqueles que também estão fazendo o que Deus enviou para eles. E é assim que a obra de Deus será feita. Não pensa: não, Deus vai fazer tudo, não, o irmão vai fazer tudo, não. Deus planejou algo para mim, Deus planejou algo para você. Vamos fazer o que Deus colocou em nossas mãos. Porque a obra de Deus também está em mãos humanas, nas minhas mãos e nas tuas mãos. Porém, aqui nós aprendemos que apesar de também estar em mãos humanas, a obra de Deus se encontra principalmente, louvado seja Ele, em mãos divinas. É Ele quem vai à frente, é Ele quem lidera, é Ele quem derrota, é Ele quem dá vitória. A nossa confiança deve estar totalmente nele. Senão nós vamos desanimar a igreja. Se eu achasse que eu vou subir nesse altar e eu vou passar meia hora, 45, uma hora falando e serei apenas eu não venho mais. Eu já teria desistido há muito tempo. Por que eu não desisto da obra de Deus? Porque eu sei que a obra de Deus não está apenas na minha mão, na verdade ela está principalmente na mão daquele que me chamou. Então eu espero nunca desanimar, eu espero nunca desistir, porque eu não posso levar apenas para o humano, eu tenho que levar para o sobrenatural de Deus. Coisas que eu não posso fazer, Ele vai fazer. Coisas que eu não posso providenciar, Ele vai providenciar. Vitórias que eu não consigo obter, Ele vai me dar na minha mão.
Talvez você está enfraquecendo porque você está olhando apenas para o humano. Você está olhando apenas para o natural. Você está olhando apenas para o que pode acontecer humanamente falando. E Deus quer hoje, Deus quer que nessa noite, você feche os olhos carnais e você abra os olhos da fé e veja que alguém está indo na tua frente. Nunca diga para alguém, Deus te acompanhe. Sempre diga para alguém, acompanhe Deus. Não é você que vai na frente de Deus, é Ele que vai à minha frente e à tua frente. O general de guerra está na nossa liderança, Ele está aqui essa noite. Por isso eu quero te animar essa noite. Eu quero que você saia daqui animado, eu quero que você saia daqui animada com a obra de Deus. Eu quero que você saia daqui dizendo, eu vou fazer o que eu puder fazer, eu vou fazer o que Deus colocar na minha mão para fazer, crendo que eu não vou estar sozinho, você não vai estar sozinha, o Senhor estará comigo, o Senhor estará contigo. Por favor, confie na presença de Deus. Talvez você é um líder que tem lutado e não tem enxergado tantos resultados. Não olhe apenas para si, confie na presença de Deus e continua fazendo a obra de Deus, no poder de Deus, para a honra e glória de Deus. Mas eu também quero encerrar convidando você a fazer o que Deus estiver te chamando para fazer. E talvez o que Deus está chamando você a fazer é ajudar um líder. Talvez Deus está te chamando hoje para dar apoio a um líder, a um Josué, a quem Deus chamou. Deus está falando ao coração de alguém aqui hoje, eu creio, para dar um apoio talvez a um novo líder que está se levantando. Talvez a um velho líder, não sei. Mas talvez você tenha estado sentado, sentada, assistindo aos cultos. E Deus quer hoje que você se levante para dizer, ei, eu não sou líder, mas eu vou te ajudar. Eu vou te apoiar. Eu vou sustentar a obra de Deus através da tua vida. Talvez o que Deus está dizendo para você hoje não é ajudar um líder, mas ser um líder. Talvez Deus tenha chamado você e você tenha lutado contra Deus. E está na hora de parar de lutar. E você vai aceitar hoje o chamado do Senhor na tua vida. Ou talvez o que Deus está dizendo para você fazer hoje é aceitar o líder maior que já passou por esta terra. Maior do que Moisés, maior do que Josué, Jesus Cristo, o líder dos líderes. Ele passou aqui. Ele venceu no meu lugar e no teu lugar. E ele diz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Se você tem lutado contra Jesus, você tem lutado para perder, mas você pode sair daqui hoje vitorioso com Ele. Curve sua cabeça. Quero convidar o grupo de louvor aqui ao altar para nós entoarmos um cântico. E enquanto nós estamos entoando esse cântico, talvez haja alguém aqui essa noite, aceitando um destes chamados do Senhor na sua vida. Chamado para ajudar um líder, chamado para ser um líder, chamado para aceitar o líder Jesus Cristo. O único que passou por esta terra e não pecou. Moisés errou. Moisés desobedeceu a Deus, Jesus Cristo não. Por isso ele é o único que pode salvar a mim e a você. Mas você tem lutado contra ele. E hoje o convite é para você se render a Cristo. Se você estava afastado dos caminhos do Senhor, e Ele está te chamando hoje a recomeçar, enquanto nós estamos adorando, se reconcilie com Ele. Se você ainda não havia recebido como Senhor e Salvador e quer aproveitar esta oportunidade, não espere até amanhã. A vida passa. O dia da salvação é hoje.
Se Deus está te chamando para uma obra, para fazer algo, seja lá o que for, para dizer não ao pecado que não vale a pena. Enquanto nós estamos adorando com um cântico, quero convidar você a ser forte, corajoso, corajosa, não ter vergonha, não se atemorizar, não temer. Saia do seu lugar, venha até o altar e no final nós queremos orar pela sua vida.